Olá, pessoal! Bom dia, quer dizer, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse filme, essa aula. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos de geografia. Na semana passada, então, nós estávamos finalizando um capítulo, né? Vou projetar aqui e vamos retomar. Então, na semana passada, nós estávamos aqui, ó, eu trabalhei a parte 3, né? Da população brasileira, formação e estruturas. Ficou faltando só, porque ia ficar muito grande, né? Muito longo. Na verdade, o vídeo ficou com 40, acho que 40 minutos, né? E ainda assim, muitas coisas para serem discutidas, não conseguimos, né, nem chegar perto de esgotar essa discussão, mas, inclusive, a gente poderia até falar mais sobre isso. E aí ficou faltando esse pedacinho, né, esse finalzinho que fala sobre as imigrações, tá? Então, são os movimentos, né, o deslocamento de grupos populacionais de um país para outro, ou de uma região para outra. Então, a gente vai falar um pouco sobre imigração para finalizar. Deixa eu até colocar o cronômetro aqui para não deixar a aula muito longa. E aí, a gente hoje mesmo nós vamos hoje mesmo iniciar o capítulo 10, tá? Do livro 4. Mas, uma coisa de cada vez, vamos lá. O finalzinho aí do capítulo 9, né, sobre população. Então, nós temos os movimentos de migração. Migração, então, é o deslocamento, né, no espaço de uma pessoa, de um grupo de pessoas. A imigração é quando a gente, então, tem alguém chegando, falamos disso na aula passada, né? E a emigração é o movimento de saída, tá? Quando nós falamos, então, pensamos no Brasil, né, no século XIX e século XX, foi o destino de várias correntes migratórias. Então, chegaram muitos imigrantes no Brasil. Nós tivemos vários movimentos imigrantes no Brasil. Então, vieram portugueses, espanhóis, principalmente italianos, depois os japoneses, vários movimentos migratórios de chegada, né? Atualmente, nós temos um aumento da emigração. Então, ao invés de chegar muitas pessoas, a gente está vendo um movimento de saída de muitas pessoas do país, né? Não são migrantes miseráveis, né, ou passando por grandes problemas sociais ou econômicos que saem do Brasil em busca de sobrevivência, né? Não é isso a situação. A situação da emigração no Brasil, as pessoas que estão saindo daqui, né, elas têm uma média de 19 a 45 anos de idade, com uma formação escolar secundária e superior, né, que saem do Brasil em busca de melhores oportunidades de crescimento profissional ou financeiro, né? Então, essas pessoas saem do Brasil, uma mão de obra, podemos dizer, né, uma mão de obra qualificada, que saem, então, do Brasil por falta de oportunidades e vão buscar, então, oportunidades, né, ou um crescimento profissional que não encontra aqui, um crescimento financeiro que não encontra aqui, e vai buscar isso em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão e a Europa, né? Migração em massa aí dos brasileiros para Portugal, para Itália, né? Tirando cidadania, indo para Itália, Portugal. A gente tem visto isso bastante, né? Parte dos emigrantes, eles enviam grandes somas de dinheiro para as contas no Brasil, né? Isso acontece muito com os japoneses, por exemplo. Então, os descendentes vão para lá, vão para o Japão trabalhar e enviam dinheiro, então, para os seus familiares aqui no Brasil, né? Descendentes japoneses e brasileiros que vão também para os Estados Unidos, né? Em busca de trabalho. Essa migração, né, é chamada de... Temos também, na verdade, acontecendo aí dentro dessa lógica da imigração no Brasil, o que a gente chama de fuga dos cérebros. O que seria essa fuga dos cérebros, né? É quando esses imigrantes, essas pessoas que estão saindo do Brasil, né, com uma alta qualificação profissional, então se qualificam profissionalmente, estudam profissionalmente, né, estudam e se aprimoram profissionalmente aqui, né? Pesquisadores também de várias áreas que vão em busca, saem daqui, vão para outros países em busca, então, de uma infraestrutura material e financeira para realizar seu trabalho. Né? Muitas vezes, as empresas e as próprias universidades brasileiras não oferecem a infraestrutura material e financeira para
a evolução, o desenvolvimento das pesquisas, né, das pesquisas científicas, ou mesmo uma remuneração equivalente à qualificação daquelas pessoas. Então, o que a gente mais tem nos dias de hoje, por exemplo, são doutores, né, não tendo empregos, pessoas que fizeram doutorados, não digo médicos, né, mas pessoas que fizeram a graduação, ensino superior, né, aí fizeram mestrado, doutorado e não conseguem emprego, né, não conseguem lugares que paguem para ele, né, um salário condizente com o nível de qualificação. E aí essas pessoas, né, vão buscar oportunidades em outros países que valorizam o profissional, o cientista, o pesquisador, por exemplo, né? Mas temos também, né, imigrantes com condições econômicas menos privilegiadas que vêm buscar, que vão buscar, né, emprego em países vizinhos, né? A exemplo dos brasiguaios, né? Os brasileiros que vão então para Portugal buscar, Portugal, ó, viajei, para o Paraguai, né? Por isso brasiguaios vão para o Paraguai então para buscar emprego, tá? E a gente está vivendo aí, né, um momento muito crítico disso no Brasil. As migrações talvez não estejam tão intensas por conta da pandemia, e a gente teve o fechamento de várias fronteiras, mas o desemprego está batendo aí 14 milhões, né, de brasileiros que estão desempregados, um índice bastante elevado, o mais elevado dos últimos anos, né? Nós temos aí migrações internas, né? Então, essas migrações que eu estava dizendo agora, elas acontecem de maneira externa, né? Deixa eu levantar minha cadeira aqui. De um país para outro, eu estava dando os exemplos aqui, né? As pessoas saindo ou entrando no Brasil. Mas acontecem também migrações internas, né? Essas migrações de pessoas que vão migrar de regiões, dentro de regiões do próprio território nacional, no caso aí o Brasil. Nós temos migração no território em arquipélago, né? Porque é como se o arquipélago é um conjunto de ilhas, né? Onde existe o oceano entre essas áreas. Então, muitas vezes, áreas bem desenvolvidas, porém separadas, né? Acontece essa migração, tá? As migrações e a integração do território, né? Então, como essas migrações elas integram, ou então elas, mesmo com o deslocamento, né, de arquipélago, nesse sentido de estar isolados algumas regiões do país, por conta também da própria proporção do nosso território, né? Mas nós temos, então, esses fluxos interregionais, ou seja, entre as diferentes regiões do país, né? Essas migrações interregionais, elas se explicam por razões econômicas, principalmente, então as pessoas migram buscando trabalho, uma melhor renda, né? Uma remuneração maior, uma melhor oportunidade de trabalho. Mais de 40% da população brasileira não vive onde nasceram. Então, quase metade da população brasileira migrou dentro das regiões, né? Saiu do Nordeste, foi para Sudeste, ou ao contrário, né? E aí é que a gente tem os fluxos migratórios das últimas décadas no Brasil, de décadas mais passadas, na verdade, não são as últimas, não. Mas nós temos aqui, né, década de 40 e 50, então aconteceu essa grande migração, esse direcionamento da migração, né, do Nordeste para o Centro-Oeste e Sudeste, e do Sudeste para o Centro-Oeste, né? Então a gente tinha aquele momento de ocupação do território do Centro-Oeste, que aconteceu principalmente aqui na década de 60, né? E aí a gente vê, olha só, com a construção de Brasília também, na década de 60, a gente tem muitos nordestinos, um movimento muito intenso do nordestino saindo do Nordeste, indo para outras regiões do Norte, Sudeste e Centro-Oeste do país, né? Já na década de 60 e 70, a gente tem essa região do Nordeste, principalmente aqui no Ceará, né? Indo para o norte do país. A gente tem um movimento aqui, um início de uma industrialização, né? Principalmente em Manaus e em algumas regiões do norte, e muitos nordestinos, né? Vindo para o Sudeste e Centro-Oeste. E aqui a gente tem essa intensificação da ocupação populacional do Centro-Oeste, né? Então, essa população, principalmente do Sudeste e do Sul, né? Esses fazendeiros, enfim, pessoas que trabalham na área rural, vindo ocupar a região Centro-Oeste para desenvolver aqui o agronegócio, né?
E de 70 a 90, nós já temos uma migração mais mesclada, muitas pessoas saindo do sul e sudeste, indo para o centro-oeste e norte, inclusive, né? Nordeste também em direção ao sudeste, sul e norte, tá? Existem essas áreas de repulsão e áreas de atração de pessoas ao longo dos anos, então, como nós vimos, né? O Nordeste, aqui até a década de 90, foi uma grande área de repulsão, ou seja, muita gente saindo dali, a gente vê que a maioria dos fluxos migratórios são de saída do Nordeste para outras regiões do Brasil, né? Enquanto que, por exemplo, o Sudeste é um grande centro de atração, né? Foi um grande centro de atração, onde as pessoas estavam, para onde elas estavam migrando, né? A direção onde elas estavam indo procurar melhores oportunidades. Aquela imagem estereotipada do migrante nordestino não corresponde mais à realidade nacional, né? Então, nós vimos que o Nordeste foi, durante décadas, um grande centro de repulsão, porém, isso não é mais uma característica, né? Então, a gente sempre imagina o nordestino migrando, o nordestino saindo, indo para outras regiões. Porém, nas últimas décadas, agora sim, as últimas décadas, né? Principalmente início dos anos 2000 até 2010, principalmente, né? 2010, a gente viu essas grandes políticas, né, sociais aí para a melhora da qualidade de vida, aumento da disponibilidade de emprego e oferta de educação, né, principalmente a educação superior, por conta do governo. Então, os nordestinos começaram a ficar e começou a acontecer um movimento contrário, na verdade, de volta para a minha terra, né? Aquele programa De Volta para a Minha Terra. É mais ou menos isso, assim. Então, as pessoas saindo, então, dessas regiões do Nordeste, do Sudeste, né? Para onde elas migraram, e vários retornando para o Nordeste por conta dessa melhora na qualidade de vida com vários programas sociais, né? Oferecidos pelo governo na primeira década aí do século XXI, tá? Existem 3 tipos, né? Na verdade, 5 tipos aí de migração que a gente vai aqui classificar, né? Essas migrações que elas podem ser predominantemente permanentes, né? Então, isso acontece de maneira permanente, a pessoa migra e fica, se estabelece no novo local. Às vezes ela retorna depois de um tempo, mas a intenção é ir viver em outro lugar, né? Então, nós temos as migrações interregionais, que é quando as pessoas migram entre regiões, né? Entre regiões diferentes do país, né? Nós temos as migrações intrarregionais, né? Então, elas migram dentro de uma mesma região, né? Então, por exemplo, dentro da região sudeste, a pessoa sair de, sei lá, né, Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e ir morar em São Paulo, como essa seta aqui mesmo indica, né? Tá dentro da mesma região, uma migração dentro da região, né? Existe também a transumância. A transumância é um deslocamento temporário ou sazonal, né? As pessoas vão, mas voltam para o seu local de origem. Então, elas migram, ficam um tempo, né? Às vezes 3 meses, 1 ano, e voltam para o local de origem. Isso acontece muito, essas migrações sazonais ou temporárias, né? A transumância, com trabalhadores rurais. Né? Então, muitas vezes existe, hoje em dia, cada vez mais as máquinas, né, têm feito o trabalho no campo, mas isso acontece com trabalhadores rurais que saem, então, da sua região e ficam por cerca de 3 meses no período de colheita, por exemplo, né, de alguma lavoura, e ficam esses 3 meses, que é o período de colheita da plantação, eles ganham por aquele período que eles trabalham, e aí depois acaba o trabalho, acaba o serviço, volta para o local, né, onde eles moram. E existem essas migrações temporárias. As migrações temporárias, elas acontecem num período de tempo menor, né? Então, aqui a gente tem a migração sazonal, justamente que se dá em uma época específica do ano, né? Seja para atividades turísticas, estudantil, atividades agrárias, né? Como eu disse, esse período de colheita. Então, nós temos essa migração, por exemplo, né? Os estudantes que vão fazer faculdade em outra cidade, então são migrantes, né? São emigrantes onde eles chegam. Só que essa migração é sazonal, eles ficam por um tempo, depois vão embora. Alguns ficam, né? Mas a maioria volta, retorna, sai da cidade, né?
Ou então por atividades turísticas, né? Então, período alta temporada, 3 meses aí de verão, muitas pessoas vão para trabalhar, para arrumar um emprego de verão e ficam lá 3 meses morando num determinado local, né? E temos a migração pendular. O que é migração pendular? Então, imagina um pêndulo, né? Ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, essa migração pendular diz respeito àquele migrante que retorna diariamente para sua residência entre núcleos urbanos principais e uma cidade dormitório, né? Então, isso acontece muito aqui, por exemplo, né, entre Bauru e Piratininga. São municípios diferentes. E aí existem essas pessoas que têm, né, a Piratininga como uma cidade dormitório, então ele vai lá para dormir mesmo, né, onde está a sua casa, porém o seu trabalho, o supermercado, sua vida, seus amigos, o lazer, ele faz em Bauru, né? E aí fica diariamente isso de migrar, né, essa migração pendular, ele não é residente de Bauru, porém estabelece todas as suas relações, seu trabalho, né, enfim, o comércio aqui em Bauru, e dorme, né? Vai dormir, vai para sua casa em Piratininga. Então, um exemplo aí da migração pendular, tá? Que é uma migração temporária. E é isso, era esse o restinho aí que faltava para a gente finalizar Não acabou não, viu, gente? Mas era esse o pedacinho que faltava para a gente finalizar o capítulo 9. E agora vamos começar um novo capítulo, tá? Então, nós finalizamos com aquele restoio agora, finalizamos aí o livro 3, e entramos agora no livro 4, tá? Então, livro 4, frente 1, capítulo 10, qualidade de vida. Parte 1, e na verdade, pretendo finalizar essa parte 1 na aula de hoje mesmo. Vamos ver se vai dar tempo, porque já correram 15 minutos, né? Mas vamos falar então, né, sobre esse novo capítulo do livro 4, o nosso último livro aí. Estamos chegando ao fim do conteúdo do ano, falando sobre o desenvolvimento e qualidade de vida, tá? Uma questão que é importante a gente pensar quando a gente fala em desenvolvimento, né? O que vem na nossa cabeça, né? Um país desenvolvido, é um país rico, que as pessoas vivem bem, que as pessoas, né, têm acesso a serviços de saúde, boa educação, um elevado poder aquisitivo, né? Mas na verdade existe uma diferença que é importante a gente pontuar entre o desenvolvimento e o crescimento econômico, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento, e aí, claro, os conceitos eles podem muitas vezes ser usados de maneira equivocada, né? Assim como quando alguém te chama de comunista, por exemplo, né? Você pode até defender o neoliberalismo, mas se você fala que é a favor, sei lá, né, da laicização do Estado, te chamam de comunista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas empregam os conceitos de maneira equivocada. Por isso é muito importante a gente compreender, né, e entender e conhecer o conceito e empregá-lo de maneira correta, tá? Então pode ser que o termo, né, o conceito de desenvolvimento apareça para vocês de uma maneira equivocada. Mas qual que é o conceito? Qual que é a raiz desse conceito? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando de mudanças qualitativas, né? Principalmente no que diz respeito à qualidade de vida. Por isso que a gente vai falar de qualidade de vida, eu estou trazendo a questão do desenvolvimento, tá? Então, esse desenvolvimento então, né, nesse sentido aí demográfico e com relação aos países, nós estamos falando de mudanças qualitativas numa população que reside em um país, né? Enquanto que o crescimento econômico, eu estou falando de mudanças quantitativas, né? Então, principalmente, o crescimento econômico, né? A mudança da quantidade da riqueza produzida por um país. Aí eu tenho crescimento econômico, né? Porque também, se a gente for pensar, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil teve nos últimos anos, aí agora não mais, todo momento que a gente está vivendo de recesso, de recessão, né, de crise, de pandemia, etc. Mas nós tivemos aí, primeira década do século XX, por exemplo, um grande crescimento econômico. Nós chegamos a ser o 9º país mais rico do mundo, né? Então tivemos um grande desenvolvimento econômico. Mas não foi porque a gente teve um desenvolvimento econômico, um PIB elevado, uma riqueza elevada, que a gente se tornou desenvolvido.
continuamos sendo um país emergente, né? Não somos desenvolvidos, mesmo que o Canadá, por exemplo, né? Nós éramos o 9º país lá em 2016, nós éramos o 9º país mais rico do mundo, o Canadá o 10º país mais rico do mundo. Só que o Canadá é considerado desenvolvido e o Brasil não, né? Então existe essa diferença que é importante a gente pontuar. Quando a gente fala do desenvolvimento, né, relacionado aí com a dinâmica da população, na verdade, a gente observa o desenvolvimento de um país quando a gente observa a dinâmica da população, né? Então a gente pode relacionar essas duas coisas que inclusive a gente discutiu nos capítulos anteriores aí, né? Quando a gente tem um país, né, um país desenvolvido, normalmente ele tem uma transição demográfica completa, né? Então ele realizou já a transição demográfica. Então já houve aquela queda dos níveis de mortalidade, depois o de natalidade, e os índices de mortalidade e natalidade são baixos, né? Então a gente tem essa população já bem desenvolvida, tá? Quando a gente fala da PEA também, a população economicamente ativa, temos países com predomínio de pessoas no setor terciário, né? Então, um país desenvolvido tem a população economicamente ativa, principalmente no setor terciário, comércio e serviços. Por quê? Porque as máquinas fazem o trabalho no campo e na indústria, predominantemente. E essa mão de obra, né, vai se empregar, então, no setor de comércio e serviços, principalmente, tá? Como eu disse, então, a PEA, né, diz respeito à população economicamente ativa. Essa população economicamente ativa, ela pode estar inserida no mercado de trabalho ou ela pode estar procurando se inserir no mercado de trabalho para exercer uma atividade remunerada, tá? Então, ela pode estar empregada ou desempregada buscando o emprego, né, visando aí um trabalho remunerado, ela vai fazer parte da PEA, tá? Existem algumas diferenças aí, né? Também nós temos as pessoas ocupadas, as pessoas da PEA, né? Que são consideradas pessoas aí ocupadas, que são empregadas, né? Ou empregadores, né? Pessoas que exercem uma atividade econômica, tá? Então são ocupadas, ocupadas no sentido de ter um emprego, né? Ou ser o empregador e tá aí exercendo uma atividade econômica, gerando riqueza, né? Gerando uma renda. Tem as pessoas desocupadas, né, que não estão trabalhando, porém procurando emprego, também fazem parte da PEA. E a população em idade ativa, né? Então, a população em idade ativa com mais de 15 anos. Então, todos com mais de 15 anos até 65 anos é considerada a população em idade ativa, ou seja, em idade para trabalhar. Né? Na verdade, aqui no Brasil, a partir dos 16 anos é permitido ser jovem aprendiz, né? Mas nós temos, então, essas pessoas que estão em idade ativa. Então, por exemplo, as pessoas ocupadas e desocupadas, elas são, né, pessoas, fazem parte da população em idade ativa que faz parte da PEA, tá? Aqui são mais conceitos, né, que às vezes são utilizados e é importante a gente conhecer, né, porque se aparecer em algum enunciado, alguma coisa, né, a gente tem essa compreensão dos conceitos. Nós vemos, então, mudanças, né, na população economicamente ativa, quando a gente vê, então, né, esse processo de desenvolvimento da população, quando a gente tem um desenvolvimento de um país, e o Brasil, no caso, que é considerado um país emergente, por quê? Porque a gente está nesse processo, né, tentando ser um país desenvolvido. E para se tornar um país desenvolvido, não adianta só aumentar PIB, né? É necessário todas essas mudanças aí populacionais, na população, na dinâmica demográfica e na qualidade de vida das pessoas, tá? Que mudanças a gente observa nesse processo, né? Primeiro, o aumento da idade média da população, né? Então a gente já falou disso em população, diminui o percentual de jovens, aumenta a população, a porção da população adulta e idosa, por quê? Porque a gente tem queda da taxa de mortalidade, queda da taxa de natalidade. E aí a gente tem, né, muitas pessoas, o aumento da proporção de adultos e idosos na população como um todo e a diminuição da proporção de jovens. Isso, então, aumenta a idade média da população. A inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então a gente tem cada vez mais as mulheres trabalhando, isso que é um cenário totalmente diferente do que acontecia, né, lá no início do século e que isso vem se transformando a cada ano, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho e a modernização, né, que leva então à diminuição dessas relações
patriarcais que a gente tinha predominando, ainda temos predominante na sociedade e lutamos, né, diariamente para a desconstrução dessas relações patriarcais, né, e para o espaço da mulher, né, de maneira igual na sociedade com relação ao homem. Então, nós temos ainda, né, o rendimento mensal dos homens maior do que o das mulheres, ainda temos a maior parte dos cargos mais bem pagos, né, de vagas mais atrativas, voltadas para o homem, né, nas mãos e assumido por homens e não por mulheres. Né? Isso ainda são resquícios aí de uma relação patriarcal de uma sociedade que estamos ainda em desconstrução, né? Mas nós temos a maior parte desses empregos, dessas vagas, desses cargos mais bem pagos, cargos de chefia, de liderança, de né, diretoria, de empresas, enfim, na mão de homens. E a necessidade de criar condições para que as mulheres sejam tratadas com igualdade no mercado de trabalho. Né? Então, esse processo, ele já está um pouco mais avançado em países desenvolvidos, né, um pouco mais avançado, né, e em países subdesenvolvidos ou emergentes isso aqui ainda está muito engatinhando, né? Então nós temos, por exemplo, um grande problema que é essa diferença salarial, essa diferença de oportunidades. Então ainda há preferência de cargos, né, serem dados, oferecidos aos homens do que às mulheres. E essa diferença, consequentemente, de salários. Os homens ganhando mais do que as mulheres, e muitas vezes na mesma função, né? E eu, como professora, posso dizer que enfrento isso, né? A gente tem muitas vezes na mesma função, faço a mesma coisa, dou aula, a mesma quantidade de aula, porém, o salário de né? Homens maior do que das mulheres ali, né? Na mesma função. Isso é algo que eu já presenciei, por exemplo, na minha vida. E outras ocasiões, em outras, né, empresas que estão ali com a mesma função, porém com salários maiores para homens e menores para mulheres. E essa necessidade das mulheres serem tratadas com igualdade no mercado de trabalho, isso passa principalmente pela questão da maternidade, né? Porque a preocupação do empregador é que a mulher vai tirar a licença maternidade, vai ficar lá 3 meses, 4 meses sem trabalhar e tendo que receber. Isso na visão do empregador é um grande problema, né? A mulher é um prejuízo, a mulher é um problema para uma empresa, né? Só que o homem não gera gente, né? Também o que adianta? Então a mulher, além de a gente fazer um favor para a sociedade de continuar com a espécie no planeta, né? A gente ainda é prejudicada por isso, por algo que o homem não tem capacidade, não foi feito, não pode fazer, que é gerar a vida, né? E aí os homens acabam tendo, então, essa preferência porque eles não entram de licença maternidade. Mas por quê? Né? Por que a mulher tem licença maternidade? Porque é ela que vai parir, ela que vai, né? Mas o homem tem tanto obrigação de cuidar do filho quanto a mulher. O filho não é só da mulher, é também do homem. Então, por que esse homem não tem também direito a licença paternidade, né? No mesmo tempo que a mulher tem? E aí, se isso acontecesse, por exemplo, uma pequena, né, condição aí que poderia se transformar, e aí a gente talvez não teria tanto essa diferenciação, essa discrepância, essa menosprezação, nem sei se existe essa palavra, da mulher, enquanto que tanto a mulher quanto o homem, se tiverem filhos, né? Olha só que maravilha, estão dando continuidade à vida, eles têm direito de maneira igual ao mesmo período de licença, maternidade e paternidade, né? Mas, enfim, essa luta é só um exemplo, né, de várias outras questões e condições, né, para a mulher ser tratada de maneira igual, né, no mercado de trabalho. Então, isso ainda é uma longa caminhada que temos que continuar percorrendo. E temos a diminuição do trabalho infantil também, né, nos países que começam em desenvolvimento, aliás, entram nesse processo de desenvolvimento, né. É um indicador de desenvolvimento, né, quando os jovens, por quê? Quando esses jovens, crianças, eles estão estudando, nós temos uma melhoria na formação da mão de obra. Nós temos uma mão de obra que se torna mais qualificada, essas pessoas, né, estão estudando, estão na escola, esses jovens estão se capacitando para, aí sim, quando adultos, serem uma mão de obra qualificada para entrar no mercado de trabalho. Consequentemente, ter uma melhor remuneração, né?
Bom, temos aí, falando da PEA ainda, né? Essa PEA, a população economicamente ativa, dividida em 3 setores da economia: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, as pessoas a população economicamente ativa que estão empregadas ou buscando emprego, elas podem estar empregadas ou buscando emprego no setor primário, secundário e terciário, né? O setor primário é aquele relacionado às atividades do campo, né? Então, agricultura, pecuária, extrativismo, né? Seria então o setor primário da economia. O setor secundário, as atividades de transformação, mais especificamente a indústria e a construção civil. E o setor terciário, e como nós já vimos, a maior parte da população dos países desenvolvidos estão aí trabalhando no setor terciário de comércio e serviços, né? Então, isso engloba comércio, lojas no geral, ou comercialização de produtos industrializados, né? E também serviços financeiros, né? Bancos, o lazer, turismo, educação, saúde, né? Os advogados, os médicos, enfim, isso tudo entra no setor terciário, tá? Os serviços aí. A maior parte, então, dos países capitalistas desenvolvidos, né? A população trabalha no setor terciário. Então, o setor que engloba aí o setor financeiro e serviços em geral, tá? No Brasil, então, nós temos uma característica aí, né? Que no nosso país, por que a gente falou disso já no processo de urbanização, né? O êxodo rural no Brasil, as pessoas saíram do campo e foram morar na cidade, ou seja, elas deixaram de trabalhar no setor primário para buscar trabalho no setor secundário ou terciário, não por uma melhora na infraestrutura e na disponibilidade de emprego, mas sim pela mecanização do campo, né? Então, essas pessoas saem do campo não tendo um estudo, muitas vezes, não tendo essa capacitação para um trabalho urbano no setor secundário ou terciário, mas ela não tem outra alternativa, né? Porque as máquinas, elas, então, tomam conta do campo. E aí acontece o êxodo rural. Só que isso acaba hipertrofiando o setor terciário. Ou seja, essas pessoas saem do campo, vão procurar na cidade um emprego no setor terciário, né? E isso acaba hipertrofiando, causando, né, um aumento muito grande da população que quer trabalhar e poucos empregos. E aí a gente tem um exército de reserva gigante, né? Salários baixos e o empregador não está nem aí, porque se aquela pessoa não aceita aquele salário, ele dispensa e tem outro ali esperando desesperadamente para trabalhar e para receber um salário ridículo e não digno. Mas enfim, é isso que a gente tem, né? E aí, né, a gente chama isso de hipertrofia do setor terciário ou terceirização da economia, tá? Então, a economia baseada e aí bem voltada aí para o setor terciário, principalmente a maior parte da população trabalhando no setor terciário. Nós temos pessoas em serviços de baixa produtividade, né, e muitos trabalhadores informais como consequência dessa hipertrofia. Então, não existem cargos, né, não existem trabalhos formais, as pessoas vão trabalhar na informalidade, sem suas condições de trabalho garantidas, os seus direitos garantidos, né, nas cidades. Meu elástico. E aí nós temos, então, os fatores do desenvolvimento, né? Então, o que leva, e eu já falei anteriormente um pouco, o que leva a esse desenvolvimento? Alguns elementos importantes, né, para a qualidade de vida são levados em consideração: a apropriação diferenciada de bens e serviços e garantia dos direitos aos cidadãos de cada país de classe social, né? Então, eles têm diferentes condições de vida, mas ainda assim há a garantia dos seus direitos, né? E principalmente as boas condições de alimentação, saúde e educação, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o país com o Brasil, né, com um elevado crescimento econômico, rico, mais rico que o Canadá, porém não considerado desenvolvido, isso quer dizer o quê? Que essa riqueza toda está distribuída de maneira razoavelmente igualitária entre a população e todos conseguem ter alimentação, saúde e educação? Ou o Estado, né, oferece isso? Não.
Quando a gente tem essa situação como a do Brasil, que é mais rico, que foi mais rico que o Canadá, né? Isso, gente, em situações assim, né? Alguns anos atrás, porque hoje em dia também essa bagunça toda que tá, como consequência da pandemia e do próprio governo, a gente não sei em que colocação o Brasil está exatamente. Mas isso mostra que, então, essa riqueza toda que foi produzida pelo Brasil, por exemplo, está concentrada na mão de poucas pessoas. Porque se isso tivesse distribuído de maneira razoavelmente igualitária, a gente seria um país desenvolvido e não só rico, né? Porque as pessoas teriam boas condições de adquirir, né, e de acesso à alimentação, que isso passa pela questão econômica, né? É uma questão de sobrevivência. O ser humano não sobrevive se não tiver alimento, e o ser humano tem direito à vida, né? Então a alimentação, será que ela tinha que ser, né, dessa forma? Você tem dinheiro, você come, você não tem dinheiro, você não come, morre de fome. A saúde, né, e a educação. Nos países desenvolvidos, a saúde e a educação, elas já são bastante, estão bastante nas mãos do setor privado, né? Mas, até chegar nisso, isso passou pelo público, né? Muitos países, por exemplo, da Europa, né, que hoje são desenvolvidos, inclusive os brasileiros estão adorando migrar, houve um período da história em que o governo ofereceu esses serviços gratuitamente para a população. Gratuitamente, assim, né? Com os impostos, isso era revertido em serviços de educação e saúde. E se esses serviços eles são particulares, eles estão na mão do setor privado, as pessoas do país elas podem pagar por isso. Né? E não é que nem o Brasil, por exemplo, que meia dúzia pode e a maior quantidade de pessoas, a maior parte da população não pode pagar por isso. E se ela não pode pagar por isso, ela está sujeita ao analfabetismo, ela está sujeita a morrer né, sem um acesso à saúde, ou ser salva pela medicina e sair com uma dívida imensa, né, que nunca vai conseguir pagar. Então, é muito essa questão do neoliberalismo em países desenvolvidos e menos desiguais, e em países subdesenvolvidos ou emergentes, com uma brutal desigualdade social, que é o caso do Brasil, é muito perigoso. Porque deixar nas mãos do mercado, né, algo tão fundamental para a existência da vida em países tão desiguais, isso é não pensar na população vulnerável, é ignorar o fato de que a população que não tem boas condições de vida em um país que tem elevadíssimos índices de desemprego, ou seja, a pessoa não tem nem emprego para poder tentar ter acesso a isso, né? Deixar isso tudo na mão dos mercados é uma grande negligência à vida. E aí coloquei minha opinião. Sim, coloquei minha opinião, né, nesse momento. Mas reflitam, se vocês discordam, me tragam aqui, né, seu ponto de vista e argumentos com relação a isso. Gente, vai dar 40 minutos, deixa eu ver aqui. Tem a questão da alimentação, mensurar, tá. Eu acho que a gente pode terminar essa parte na aula que vem, porque ainda tem bastante coisa importante para a gente discutir, e eu não quero passar tão rápido assim nessas questões. A gente só tem mais um capítulo depois, né? Regiões e regionalização do Brasil. Ainda temos 3 semanas de aula, 3 ou 4 semanas de aula, então dá tempo, tá? Então, na aula que vem, a gente finaliza, continuamos falando aqui dos fatores do desenvolvimento, tá? Seria, então, uma parte 2, né? E se der tempo, a gente já entra no outro capítulo, tá bom? De regionalização. Gente, obrigada por hoje, é isso, então. Bons estudos. Até mais. Tchau!